Olá, estudantes da EJA, sétima etapa, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Joyce Martins, do componente curricular de Língua Portuguesa, e esta é a aula 13, que tem como objeto de conhecimento estratégias de escrita, textualização, revisão e edição. Detalhando este objeto, teremos aí produção de resenha, notas e esquemas. Note que resenha está em destaque, então será em relação a ela, a resenha, que esta aula irá trabalhar, ok? E especificidades dos gêneros, ok? Então vamos iniciar mais esta aula. Muito bem, sétima etapa. Temos que pensar da seguinte forma: existe um gênero textual chamado de resenha. Isso mesmo, resenha. E a resenha nos serve para quê? Bom, nos serve quando, por exemplo, eu posso ter interesse em assistir a um filme, ou a uma série, ou ainda eu posso me interessar por ler um livro. Porém, antes disso, pode ser que eu queira saber algumas informações a respeito, saber a opinião que uma outra pessoa que já leu ou assistiu a esses produtos que eu acabei de citar para vocês, né, saber o que foi que essa pessoa pensou sobre esse produto, se foi bom, se não foi, em termos gerais, sobre o que trata a série, o filme ou o livro, não é? E quais são os pontos negativos, quais são os pontos positivos, enfim. É como se eu quisesse ter ali, experimentar um pouquinho, saber um pouquinho antes, saber se vale a pena gastar o meu tempo com aquilo, né? Com aquela leitura ou assistindo àquele programa. O nome disso é resenha, certo? E é muito comum haver aí sites especializados em resenhas, ou de repente uma seção de jornais e revistas eletrônicas dedicados a isso. Há também vídeos aí no YouTube dedicados a resenhar livros, filmes e assim por diante, não é? E uma resenha pode se dedicar a diferentes produtos, chamamos de produtos, né? Pode ser, como eu disse, a novela, o filme ou o livro, mas pode ser também, por exemplo, um espetáculo musical, né? Ou, de repente, um show ou uma festa, enfim, é possível realizar a resenha a respeito de diferentes produtos, ok? Dito tudo isso e explicado de maneira bastante breve o que é uma resenha, para que ela serve, de que forma nós interagimos com esse gênero textual, nós vamos então pensar sobre a resenha relacionada às narrativas audiovisuais. Professor, o que são as narrativas audiovisuais? Justamente a novela, o filme, as séries, de repente aquelas pequenas historinhas que nós observamos aí nos aplicativos de vídeo variados, correto? Isso é a narrativa audiovisual. É a história contada por meio de vídeo, correto? De vídeo, que tem ali toda a questão da trilha sonora e assim por diante. Vocês certamente já assistiram a uma narrativa audiovisual, ok? E aí, vamos então pensar a respeito de fazer uma resenha sobre essas narrativas. Então, cartela no ar, vamos lá, né? Ao assistir a uma narrativa audiovisual, com a intenção de produzir uma resenha, não é? A intenção ali de resumir em linhas gerais o que aquela narrativa traz, apontando pontos positivos e pontos negativos. É útil para isso, então, quando eu estiver assistindo para produzir a resenha, fazer anotações que capturem suas impressões e observações, porque tudo vai partir das suas impressões e as suas observações sobre a narrativa audiovisual a qual você está assistindo, ok? E, ok, vou fazer anotações de maneira aleatória, vou fazer as anotações baseadas ali na minha impressão e apenas isso, ou é interessante que eu possa seguir uma espécie de um roteiro?
Ora, e aí vem a nossa pergunta: o que anotar sobre a narrativa audiovisual? Não é? É importante ter critérios para fazer as anotações, para tomar aí as minhas impressões e indicar os meus pontos de vista. Eu preciso estabelecer critérios. E aí, vamos começar a compreender esses critérios? Então, vamos lá na nossa primeira cartela. O primeiro ponto a anotar, a verificar, são os aspectos narrativos. Ora, uma narrativa audiovisual é, assim como é uma narrativa escrita, vamos dizer assim, possui ali os elementos da narrativa, possui os momentos do enredo da narrativa. Então, temos ali um narrador, um espaço, um tempo. Tem ali aqueles momentos da narrativa, então tem a situação inicial, tem o conflito, tem ali o clímax do conflito, né, a parte mais emocionante da narrativa, e tem o desfecho, que é o final propriamente dito, né? Então temos que estar ligado a estes conceitos, né, que já foram estudados, são os conceitos estudados desde que a gente começa a trabalhar com narrativa, ainda lá no Fundamental 1, já começamos a ver essa questão de como uma narrativa é constituída, né? Então, pontos importantes. Identificar o enredo da trama principal, ou seja, o que acontece? Um narrador, se houver narrador na narrativa audiovisual, o tempo, em que tempo que se passa, em que espaço, quais são os personagens. Observar também aquela estrutura da situação inicial, ou seja, o início da narrativa, que é a situação de normalidade, a gente costuma dizer isso. Depois o conflito. Conflito é quando a normalidade inicial se rompe e aí os fatos começam a se desenrolar. Aí o clímax, o fato mais importante, ali o momento de maior tensão, e por fim o desfecho, que é o fim. Então, é importante identificar esses elementos da narrativa audiovisual. Aliás, esses momentos da estrutura narrativa. É importante também, se for o caso, identificar subtramas, ou seja, tem a trama principal e tem ali as tramas menores, né, como uma novela. Tem ali a história do casal principal, né, ali dos protagonistas, mas tem os núcleos secundários. E ali são as subtramas, então, né? E de que forma há a relação entre a trama principal e as tramas secundárias. Isso sobre os aspectos narrativos. Avançando, também é interessante tomar nota dos personagens e da atuação desses personagens. Então, descrever quem são os personagens principais da minha narrativa audiovisual. E aqueles secundários, que são ali interessantes e importantes para a narrativa, mas têm um peso um pouco menor, então eles são chamados de secundários. É importante também registrar mudanças nos personagens, enfim, ao longo do filme. A gente colocou aí ao longo do filme, mas pensem, ao longo da narrativa. Se for uma série, se for um filme, se for um vídeo mais breve, é importante registrar essas mudanças. E também avaliar a qualidade da atuação dos atores. Observar se aquele ator atua bem naquele papel, daquela personagem, ou se de repente faltou um pouquinho ali na atuação. E assim você vai anotando esses pontos que nós estamos aqui trazendo para vocês como critérios para a constituição da sua resenha, ok? Então já vimos ali os elementos, né, os pontos da narrativa. Aqui focamos no segundo ponto, que são os personagens e a atuação. E aí o terceiro ponto, o terceiro critério, vamos colocar assim, são os temas e as mensagens que uma narrativa audiovisual pode trazer para quem está ali apreciando aquela obra, correto? Então, importante identificar os temas centrais que são explorados no filme, na novela, na série, no vídeo, ok? E também anotar mensagens ou lições transmitidas pela história, não é? Em geral, filmes, novelas, séries, vídeos costumam trabalhar temáticas sociais e trazer algum tipo de mensagem a respeito. Se você consegue identificar, você toma nota disso, ok? E também refletir sobre a mensagem que o filme, a série, a novela, o vídeo tenta transmitir.
fazer aquela reflexão, né, se aquilo é realmente algo relevante, de que forma aquilo se relaciona com a vida das pessoas de uma maneira geral e assim por diante, ok? Avançando, vamos então ao quarto elemento, ao quarto critério que vai contribuir para que nós possamos fazer uma resenha bem interessante, né? Que tipo de nota nós devemos tomar? Então, seria aí relacionado à autoria, direção e fotografia. São critérios mais técnicos. Professora, mas eu não entendo nada disso, eu não sou especialista nisso. Mas temos algumas pistas de como fazer algo sobre esse tema. Descobrir, de repente, quem é o autor, quem foi que dirigiu, criou aquele vídeo, aquela novela, aquela série, né? Aquele filme. Depois, avaliar, se for possível, a direção e o estilo do diretor. Então, de repente, a forma como ele cria e conduz a história, os tipos de imagem que ele apresenta, as cores que ele traz para aquele vídeo. Enfim, esses elementos que são possíveis de serem avaliados por nós que não somos especialistas nessa área técnica, ok? E, por fim, também avaliar a qualidade, né, de como ele faz as suas composições visuais, se ele traz ali imagens diferentes, belas, inovadoras e assim por diante, ok? Além disso, mais alguns aspectos técnicos. Por exemplo, a trilha sonora, né? Ali os áudios, as músicas presentes nessa narrativa audiovisual, né? É uma trilha sonora e como ela contribui para aquela atmosfera, para a criação ali de toda a narrativa de um modo geral, né? Notar o uso dos efeitos sonoros, né? Ali para criar, de repente, o barulho de uma cidade ou, de repente, a paz de um ambiente que é mais campestre, por exemplo, né? E também os diálogos, de que forma essa trilha sonora contribui para que compreendamos todo o ambiente narrativo que ali está presente, tá? Podemos também avaliar cenários e figurinos, por exemplo, comentar sobre a ambientação da narrativa, de repente, se aquela ambientação, se aquele cenário, se aquele figurino, se eles são condizentes com a história que se quer contar, se são bem feitos, não é? Observar a adequação do figurino aos personagens e à história. É uma história de época, por exemplo. Será que esse figurino está adequado? Ou, de repente, uma história que se passa em outro país, um país diferente do seu. Será que aquela ambientação ali está adequada? E, por fim, as próprias edições e efeitos visuais, né? Que a gente consegue perceber muito claramente ali, de repente, em filmes que tem super-heróis, não é? Mas, né, ali, efeitos visuais e de edição são utilizados em diferentes narrativas audiovisuais, ok? E, finalizando os dois últimos critérios, vamos lá? Critério 6. Qual seria, então, o público-alvo e a mensagem intencionada, né? De tentar aí identificar para que público-alvo aquele filme vai se dirigir. Filme, novela, série, vídeo, correto? E, por fim, de um modo geral, depois de anotar e observar todos esses elementos e critérios que a gente indicou aqui, elencou aqui, os pontos positivos e os pontos negativos, ou seja, fazer uma pequena lista daquilo que você considerou positivo dentro da narrativa audiovisual e também aquilo que você achou negativo, aquilo que poderia ser melhor trabalhado, aquilo que de repente ficou confuso e de alguma forma prejudicou aquela narrativa, ok? Então, percebam que não é apenas anotar de maneira aleatória, mas é estabelecer critérios e estabelecer aquilo que você precisa observar para poder, ao final, chegar ali e dizer pontos positivos, pontos negativos, resumir a história de uma maneira geral e fazer uma indicação, inclusive, vale a pena ou não seria legal gastar ali o seu tempo apreciando essa obra, ok? Então, indicados aí os nossos temas, critérios, elementos,
Vamos fazer juntos agora? Pois bem, vamos agora assistir a um breve vídeo, muito breve mesmo, cerca de 1 minutinho. Este vídeo chama-se A Odisseia de uma Garrafa. Então, fiquem atentos e assistam com bastante atenção. Muito bem, então assistimos ao breve vídeo. É uma narrativa audiovisual? Certamente. Breve, mas que tem aí uma história, traz um recado muito importante. Então vamos constituir agora juntos anotações que vão nos levar posteriormente à criação de uma resenha, certo? Então, começando, é a narrativa audiovisual do vídeo A Odisseia de uma Garrafa. O autor, fazendo a nossa pesquisa, é o Nick Clerevov. E esse vídeo foi produzido pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Tem a duração de 1 minuto e tem a classificação livre, ou seja, não existe restrição etária de indicação deste material, ok? Então, que anotações nós tomaríamos a partir desse vídeo? Olhem só. Então, aspectos narrativos. O vídeo vai retratar, então, a relação do ser humano com materiais recicláveis descartados de forma inadequada, né? É assim que começa a história. O rapaz vai, bebe a sua água em uma garrafa descartável e descarta de forma inadequada. Joga no meio da rua, correto? E aí, então, em linhas gerais é esse. Então, qual seria a situação inicial, né? Que são justamente aí os momentos da estrutura narrativa. A situação inicial é justamente a garrafa plástica, que é utilizada como recipiente para a água, correto? E aí, dessa situação inicial, qual que é o conflito? Ou seja, o que é que rompe esta situação inicial? Ora, a garrafa é descartada pelo ser humano após o consumo do líquido. E então ela rola por diferentes superfícies até que atinge o curso do rio e deságua no mar. Então, ela deixa ali de ser um recipiente útil e vai se transformar em lixo a partir do momento em que é descartada. Então, é isso que é conflito, porque rompe com a situação inicial. Na situação inicial, ela é um recipiente útil com o líquido, correto? E aí, avançando na narrativa, nós chegamos ao clímax, que é justamente o ponto de maior tensão. Quando estamos assistindo a um filme, é aquele ponto ali em que a gente vê que os personagens estão ali tensos. Será que a história vai se resolver? Será que vão conseguir chegar a um final positivo para todos ou não, né? Em filmes de heróis, na maioria das vezes, é a parte da batalha, da grande batalha, né? E aí, será que vai dar certo ou não? Então, o clímax é esse momento de maior tensão da narrativa, né? Então, nesse vídeo, a garrafa passa por um longo processo de decomposição, influenciando o ambiente da vida marinha. No caso aí, eles focalizaram nos oceanos, que é algo que realmente abrange toda a vida terrena, tá? Pessoas que moram ou não perto de áreas banhadas por oceano são influenciadas por isso, ok? E aí, incluso peixes que vão servir de alimentação para o ser humano, né? O peixe, influenciado pelo plástico da garrafa, vai parar no prato do mesmo ser humano que inicialmente descartou a garrafa plástica. Então vejam aí, né? O grande retorno da história.
Qual é o desfecho? Ou seja, o final, o homem nota que o alimento tem um sabor diferente, ou seja, a influência na sua vida, né? O lixo que inicialmente ele descartou, acabou por voltar para ele, voltar para o seu prato e, de alguma maneira, influenciar e modificar a sua vida. Ok? Então, esse foi a primeira parte, vamos dizer assim, né? Observando os elementos, os pontos, os aspectos narrativos da narrativa audiovisual que acabamos de assistir. Vamos em frente? Agora, o segundo ponto. Vamos lá, então? Agora, sobre os personagens e a atuação. Bom, quem é o personagem principal, gente? É o ser humano? Acreditem, nem sempre os humanos são os personagens principais. Nesse caso aí, a história vai se centrar na garrafa. E sim, a garrafa é que é o personagem principal, porque todo o desenrolar da ação do vídeo gira em torno do que acontece com ela. Toda a trajetória que ela faz. Inclusive, o nome do vídeo é Odisseia da Garrafa. O ser humano, embora a sua ação seja importante, porque é ele que inicia o processo, mas ele é secundário, justamente porque ele aparece no início e ao final recebendo as consequências dos seus atos. E também podemos considerar ali o peixe como também um secundário, correto? No caso, há muitas narrativas em que os personagens humanos não são os principais, e é o caso dessa nossa narrativa, certo? Terceiro ponto, vamos lá? Os temas e as mensagens. Como eu disse, há muitas mensagens aí nesse vídeo, apesar de tão breve. Ao longo da narrativa, é possível entender que se quer conscientizar sobre o descarte adequado do lixo. Após demonstrar toda a jornada da garrafa, a mensagem aparece de forma explícita, escrita na tela. A reciclagem começa e acaba com você. Nem sempre é assim, a mensagem vem escrita com todas as letras. Às vezes é preciso que você interprete e tudo mais, mas nesse caso não. Está claro, a reciclagem começa e acaba com você, demonstrando a importância que ela possui para a nossa vida, correto? Adiante, quarto ponto, autoria, direção e fotografia. Nesse caso aí, muitas vezes precisamos fazer uma breve pesquisa. O autor é Nick Clerevov, como inicialmente falamos, e a produção foi realizada pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Muitas vezes você pode se restringir a fazer essas indicações, se necessariamente avaliar se os planos, né, as tomadas, as imagens são boas, se não são, enfim, ok? Vamos então agora falar um pouquinho dos aspectos técnicos. O que a gente consegue anotar a partir do vídeo? Após o momento em que a garrafa é jogada no chão, acompanhamos o processo a partir do ponto de vista da garrafa, de modo a entendermos toda a viagem que o objeto faz e demonstrando que o lixo que descartamos inadequadamente influencia a vida de todos, né? É como se a câmera nos colocasse no lugar da garrafa e nós vamos rolando junto com ela. É bem interessante esse ponto de vista, não é mesmo? Aí, adiante, apenas quando é iniciado o processo de decomposição é que o ponto de vista da câmera muda, né? Então a gente começa a observar de fora, deixamos de ser a garrafa e passamos novamente a ser espectadores da sua vida. Também a trilha sonora acompanha os movimentos da garrafa, tornando-se mais ou menos intensa de acordo com o momento do vídeo. E aí agora eu vou, mais uma vez, passar aqui com vocês o vídeo para que vocês prestem atenção na trilha sonora. Observem como ela fica mais intensa ou menos intensa de acordo com o momento da narrativa. Então agora, mais uma vez assistindo ao vídeo, observando a trilha sonora. Vamos lá!
Então a narrativa começa com uma trilha sonora que é mais lentinha, mais calma, um som ambiente, que após o momento em que a garrafa é jogada ao chão, essa trilha começa a ficar mais intensa, o barulho mais intenso. Conforme ela vai rolando, esse barulho vai se tornando mais intenso ao ponto em que, conforme a história vai se desenvolvendo, fica ainda mais dramática, como se quisesse enfatizar o drama que toda essa situação da reciclagem é, né? Ao final, torna-se de novo um pouco menos intensa, menos dramática, como se dissesse: olhem só o problema que nós temos, precisamos agir, não é? Então, a trilha sonora ajuda a contar essa história, certo? Avançando, falando agora um pouquinho sobre o público-alvo. Claramente é uma mensagem dirigida a todos os públicos, né? Aí não há restrição, tanto é que a classificação do vídeo é livre. E os pontos positivos e negativos que a gente pode anotar aí as nossas anotações. Positivo, a mensagem é clara, é inspiradora. O tratamento da imagem é bem feito, né? São imagens que são agradáveis de serem assistidas, correto? A narrativa, a partir da perspectiva da garrafa, é também um ponto positivo porque é inusitado, é inovador, é diferente, chama a atenção, correto? Agora os pontos negativos, por exemplo, esse tom que é catastrófico, né? E aí, de certa forma, não aprofunda o tema. Claro, é um vídeo de um único minuto, então isso não seria possível, mas o fato de tratar o tema de uma certa superficialidade acaba também sendo algo negativo, né? E também a tradução da mensagem final para o português seria mais interessante se utilizasse a palavra termina em lugar da palavra acaba, né? Porque acaba pode ter aí uma dupla significação, né? Acabar de terminar o processo da reciclagem, mas também de acabar a vida do ser humano. Então, talvez trocar aí acaba por termina ficaria mais interessante. Vejam então que foram alguns pontos positivos e negativos. E aí assim a gente finaliza esses pontos de tomada de nota. Lembra? A gente está tomando nota para constituir uma resenha sobre esse vídeo. E aí, como é que ficaria então esse texto de resenha? Vamos ler comigo? Vamos lá então, porque temos então essa resenha. E essa resenha traz muitos desses pontos que foram anotados por nós após assistirmos ao vídeo, ok? Então vamos lá, e aí vocês vão perceber a questão das indicações, de avaliar positivamente ou negativamente, assim por diante, ok? Olhem só. O vídeo A Odisseia de uma Garrafa, produzido pela ONU, é uma narrativa impactante e visualmente envolvente que busca conscientizar o público sobre os efeitos devastadores da poluição plástica nos oceanos. Através da jornada simbólica de uma garrafa plástica descartada de maneira inadequada, o vídeo ilustra como o lixo plástico pode viajar grandes distâncias, afetando ecossistemas marinhos, a vida selvagem e, por fim, a saúde humana. Então, percebam que nesse primeiro parágrafo nós temos aí já um resumo do que é o todo da história, correto? E percebam aí que ele já informa quem foi que produziu e também já deixa clara aí a mensagem trazida pelo vídeo, ok? Avançando então com a resenha, com o texto, que é uma resenha. A escolha de contar a história pelo ponto de vista de uma garrafa plástica é criativa e acessível. Isso permite que o espectador se conecte emocionalmente com o problema, mesmo que de forma metafórica, fazendo com que a narrativa seja, ao mesmo tempo, simples e eficaz. As imagens subaquáticas e representação da poluição plástica são impactantes e eficientes em transmitir a gravidade da situação. A trilha sonora melancólica reforça o tom urgente da mensagem. Então vejam que aqui eu estou avaliando de maneira positiva o ponto de vista de ser de uma garrafa plástica, a trilha sonora, a questão da transmissão da mensagem e assim por diante, ok? Avançando. Todas as escolhas técnicas se congregam no vídeo de modo a destacar que a poluição plástica é um problema global, que não respeita fronteiras e exige ações coletivas imediatas. A mensagem final incentiva o público a repensar seus hábitos de consumo e a pressionar por mudanças políticas e corporativas. Embora o vídeo seja eficaz em expor o problema, ele poderia dedicar mais tempo para apresentar soluções práticas ou iniciativas já em andamento para
combater a poluição plástica. Então vejam que aí, ao final deste parágrafo, eu tenho já uma indicação de o que poderia ser melhor nesse vídeo. O que poderia ser melhor, então um ponto negativo aí, né? Seguindo adiante, ainda nessa linha do que poderia ser melhor, isso deixaria o espectador com um senso maior de esperança e direção. A abordagem do vídeo pode parecer desesperadora para alguns espectadores, o que pode levar a uma sensação de impotência em vez de empoderamento para a ação. A Odisseia de uma Garrafa é um vídeo poderoso e emocionalmente carregado, que cumpre seu objetivo de alertar sobre a crise da poluição plástica. Então veja que aqui eu já começo a conclusão. Eu reforço que é um vídeo positivo, muito bem feito, muito interessante, com uma mensagem clara, correto? E aí, na minha conclusão ainda, eu faço a ressalva do ponto negativo. No entanto, para ser ainda mais eficaz, poderia equilibrar melhor a exposição do problema com a apresentação de soluções viáveis e inspiradoras. Ainda assim, é uma ferramenta valiosa para a conscientização e um chamado importante para a ação global. Certo, pessoal? Então, assim encerra a resenha. Então, vocês puderam perceber que, de fato, é uma resenha porque resume o vídeo e traz posicionamentos, o que é muito bom, o que poderia ser melhor. E percebam que muito do que há nesse texto apareceu antes nas nossas notas. Então, daí a importância de estabelecer critérios para trazer anotações, e isso vai me ajudar na composição da minha resenha. Ok, pessoal? Então, assim, encerramos essa aula por aqui.